Boa noite! Boa noite, pessoal! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos à nossa maratona de lives estilo 19-19. 19 dias, 19 lives, sempre às 19 horas e 19 minutos aqui para vocês com um tema diferente de moda. E hoje a gente vai falar aqui sobre tecidos. Sobre tecidos, de onde que vocês estão falando? Escreve pra mim, de que lugar que vocês estão falando? Daqui de São Paulo? Eu tô aqui em São Paulo, de onde que vocês estão falando? Tudo bom com vocês? Obrigada por estarem aqui hoje. E a gente vai falar sobre tecidos, pra gente formar um look bacana, ainda mais agora chegando inverno. E como é que a gente pode abusar desses tecidos com melhor tecnologia para deixar a gente quentinha, sem precisar ficar parecendo um bonequinho Michelin aí lotada de roupas no inverno, não é verdade? E eu sempre peço para vocês, me passem aqui as dúvidas que vocês têm de limeira legal e me passem aqui as dúvidas que vocês têm, sempre que eu vou tentar tirar as dúvidas de vocês ao longo da live, como se fosse uma consultoria presencial mesmo, tá? E a ideia é justamente sanar as dúvidas de vocês, poder fazer uma consultoria aqui ao vivo online com vocês, quem tiver dúvidas. Legal, de São Luís. Aqui em São Paulo, gente, tá começando a esfriar. Ontem e hoje deu uma boa queda aqui de temperatura. Eu até separei aqui para mostrar para vocês um pouquinho que a gente vai falar de segunda pele, né? De blusinhas, por exemplo, segunda pele, que a gente usa aqui bastante no inverno. Então, como é que a gente faz para montar os looks, né? Tudo isso. Por quê? A gente acaba, muitas vezes, querendo acumular peças sobre peças e de tudo quanto é jeito pra gente ficar quentinho, e com isso a gente acaba perdendo um pouco o estilo. A gente não consegue colocar às vezes um visual bacana, uma roupa bacana, porque a gente tá colocando um monte de roupas. E o que acontece? Quando a gente coloca um monte de roupa sem tecnologia adequada, a gente não consegue ficar quentinha. E o que acontece? Muitas vezes a gente acaba suando, porque a gente tá com roupas quentes, mas impróprias, que elas não absorvem o suor, elas não deixam respirar, o corpo respirar, e a gente acaba ficando suadas, com frio, uma temperatura fria lá fora, e a gente com o corpo suado, a roupa colada no corpo, consequentemente a gente tem uma queda de temperatura, né, um choque térmico, e a gente fica doente da mesma forma. Só uso roupa de frio quando vou a São Paulo. Então, você acha que São Luís, né? Maranhão, realmente, então, é difícil mesmo. Ainda mais aqui, o que acontece? A gente não tem, no Brasil, né, de um modo geral, a gente não tem as estações muito bem definidas. Então, isso acaba causando uma confusão no nosso guarda-roupa, quando eu até menciono muito a questão de fazer o guarda-roupa cápsula, o guarda-roupa inteligente, tudo isso. Porque quando a gente não tem as estações muito bem definidas, a gente não consegue fazer esse rodízio no nosso guarda-roupa, né? Que geralmente, que faz muito dessa forma as pessoas que moram na Europa, moram nos Estados Unidos. Então, para ter esse closet, esse guarda-roupa cápsula, esse armário cápsula, a gente consegue fazer, né? Então, bom, chega o inverno, as pessoas colocam a roupa do verão lá para cima e descem as roupas de inverno. E quando chega o verão, faz o contrário, coloca as roupas de inverno lá pra cima, onde você não vai precisar alcançar, e desce as roupas de verão. Então você consegue ter esse rodízio no seu guarda-roupa, porque acaba ficando muito mais fácil. Agora, aqui no Brasil a gente tem as estações muito misturadas e a gente não consegue trabalhar dessa forma, porque às vezes numa primavera vai ter um dia fazendo 15 graus e às vezes no dia seguinte tá fazendo 28, né? A gente tem muito essa queda de temperatura, essa diferença grande de temperatura aqui em São Paulo. Então isso causa muito essa distorção. A gente precisa ter quase que tudo ao mesmo tempo na nossa mão, no nosso guarda-roupa, de fácil acesso, porque as temperaturas mudam de um dia para o outro num salto muito grande. Então, a questão dos tecidos
A questão das malharias, que são os tecidos mais confortáveis. Por que que a seda, por exemplo, a seda é um dos tecidos mais caros que tem. A seda, ela é ótima, um tecido de fibra natural, né? E é um tecido que ele consegue manter a nossa temperatura do corpo, ou seja, no inverno ele mantém a gente aquecido, no verão ele mantém a gente mais fresco. Então a seda consegue ter essa dupla funcionalidade, tanto para o verão quanto para o inverno, além de ser muito chique e tudo mais, enfim, um tecido de fibra natural, e ele consegue unir essa questão da temperatura, de tornar isso muito mais agradável para a gente usar. Não sei se todo mundo sabe, a seda, ela vem do casulinho do bicho da seda. E às vezes em um casulo só, o fio da seda que tá ali, a gente consegue chegar às vezes em até 4.000 metros de fio de tecido. Então, isso é algo que é raro, é decorrente da evolução natural do bicho da seda, né? Então, assim, tudo tem um porquê. O porquê que custa mais caro, o porquê do cultivo, uma série de coisas. E dentro dos tecidos que são muito gostosos, e aqui a gente fala muito da questão do homeware por causa dessa quarentena, para ficar em casa, são os tecidos de malharia. Então, o moletom também, as roupas de algodão, né? Tudo isso, aqueles cardigans, né? De tricô, agora mais friozinho, mais outono. A questão da lã, do tricô, então tudo isso são tecidos muito mais gostosos para você aproveitar e ficar em casa com, né, nesse homeware, nessa quarentena e tudo muito de uma forma mais gostosa. E agora falando dos tecidos que super impressionam quando a gente coloca um look e que a gente quer caprichar naquele look. Como eu falei, a seda, né, ela sempre, além dela ter esse movimento do tecido, ela impressiona, ela tem um leve brilho natural também. A renda, que é extremamente feminina, dependendo do estilo do look que você usa, a renda, ela tem um contraponto. Dependendo do look, da forma como você usa, a renda, ela pode estar associada a algo mais romântico, feminino, bem delicado, ou a renda pode estar atrelada mais à sensualidade, a um look mais sensual também. E aí a gente vai entrar nessa parte das cores, né? Então uma coisa é você usar de repente uma renda no vermelho, outra coisa é você usar a renda num tom pastel, num rosa clarinho. Então tudo isso comunica, né? Os dois vão ser rendas, mas dependendo da cor e dependendo da modelagem, você está passando uma comunicação, você está comunicando algo totalmente diferente da imagem que você quer passar. Então isso é muito importante, tomar essa decisão com cuidado, com autoconhecimento, qual é o seu estilo, qual é o seu biotipo, o que vai valorizar a renda, onde ela vai ser colocada, onde que vai valorizar. Então isso é muito interessante. A questão, por exemplo, dos bordados. Os bordados são maravilhosos, enriquecem o look. Porém, aonde você colocar o bordado, ele vai tender a aumentar aquela região. Então vamos supor, se você colocar uns bordados nessa região do ombro, ele vai tender a aumentar aqui o seu ombro. Então se você é uma pessoa que você já tem as costas largas, não é o ideal você colocar um bordado nessa região do seu corpo, porque você vai crescer ainda mais. Agora vamos supor que você queira aumentar o quadril para equilibrar a sua silhueta, de repente, porque você tem os ombros muito largos e você quer aumentar o seu quadril. Aí sim, você joga o bordado ou brocado, tudo isso estampado na região de baixo. Então, tudo que é bordado, tudo que tem textura, tudo que tem mais cores, tudo que tem mais estampas, vai aumentar a superfície. Aquela área onde você quer ou chamar a atenção ou naturalmente ela vai se tornar maior aparentemente, né, de uma forma ilusória para equilibrar a sua silhueta. A questão do couro.
O couro, ele é um tecido que ele vai naturalmente, ele vai marcar menos, então quando a gente às vezes se sente mais vulnerável e a gente quer esconder alguma coisinha, a questão do couro, ele vai marcar menos a nossa pele, marcar menos a nossa silhueta, e até porque ele tem o próprio tecido, ele já é super encorpado, então ele não é um tecido que ele vai deixar a sua pele totalmente colada, a não ser que seja, por exemplo, uma calça de couro com uma lycra, um stretch, então aí sim, ele vai colar no corpo. Caso contrário, ele vai manter a natureza dele, que é de um tecido mais encorpado, tá? Então, tecidos que marcam menos, o tricô também marca menos, né? Agora pro inverno. Oi, tô vendo um monte de gente aqui, legal, que bacana, que já tá acompanhando as minhas lives aqui comigo. Boa noite, pessoal. Então, a questão do tricô que marca menos, né? Então, o cachemir, né? Então, que vem muito agora no inverno, que é super gostoso, super quentinho. Geralmente as pessoas que têm rinite, tudo isso, o cachemir é o melhor ali das lãs que causam menos alergia, tá? A sarja, que marca menos, que vem da linha mais ou menos ali do índigo, do jeans, tudo isso que são tecidos mais encorpados, marcam menos a silhueta. Agora falando um pouquinho de tecidos mais leves, né? Que deixam esse ar mais sensual para caso de festa, tudo isso. Que é o jersey muitas vezes, assim, tecido mais fininho, que na verdade eles marcam mais, mas eles são mais finos, né? São tecidos com uma textura bem fininha, né? Aquela tal da liganete, meia malha, algodão com elastano. Então, para todos esses tecidos que eles são mais finos e eles acabam marcando mais, precisa tomar muito cuidado com a questão da lingerie, tá? Então, às vezes você tem até uma peça linda que seja num desses tecidos e muitas vezes quando você se veste, às vezes você acaba tirando do corpo, que você fala, não tá bacana, tô me sentindo vulnerável, tá marcando aqui, às vezes marca a calcinha, o elástico da calcinha, né? Ou às vezes se for um tecido muito claro, se a gente olhar no espelho, é sempre bacana se vocês tiverem a possibilidade de ter próximo do espelho de vocês em casa, ou às vezes pegar um banquinho, uma cadeira, e quando você vai colocar uma roupa, você senta como você sentaria num restaurante em qualquer lugar. Você faz o movimento de você sentar e você cruzar as pernas, você levanta, você vira de costas, você dá um passinho para trás. Você consegue ter uma visão quase que 360 graus de como aquela roupa está se comportando no seu corpo. Então, no que você der um passinho para trás, você vai perceber se tá marcando ali, se tá marcando o elástico da calcinha. Ana Paula, já eu chamo, tá bom? Deixa eu só terminar aqui a linha do meu raciocínio, bacana. Então, você dá um passinho ali pra trás, ali no espelho, e você olha, você vai conseguir ver se você tá marcando ali, se tá marcando o elástico da calcinha, se tá marcando, às vezes, uma questão da pele, às vezes marcando um pouquinho da celulite, dependendo do tecido, se ele é muito claro. Então, às vezes, a gente acaba deixando de usar uma roupa que a gente gosta, simplesmente porque a gente, às vezes, não fica atenta que assim é somente uma questão da lingerie correta. Então, às vezes, se você coloca uma lingerie correta, você vai poder usar a mesma peça e você não vai se sentir vulnerável. Então, hoje em dia, a gente tem muitas calcinhas, shortinhos, bermudas, que vai até a linha do umbigo, vai um pouco mais pra cima, vai pra baixo aqui do busto. Então, tudo isso, a gente coloca tudo no lugar. E na hora que a gente coloca um tecido, seja de meia malha, seja branco, seja claro, a gente vai fazer tudo isso e não vai marcar, a gente não vai se sentir vulnerável. Então, muita atenção nisso, que às vezes passa batido. A gente acaba se preocupando sempre com a roupa ali externalizada, né, onde as outras pessoas vão ver, e às vezes acaba esquecendo que por debaixo da nossa roupa, a lingerie é uma chavezinha ali, é uma mágica que ninguém tá vendo, mas através dela, ela sendo perfeita, dá toda aquela modelada no corpo, onde você vai vestir o look de forma impecável, vai virar aquele look dos sonhos, assim, que nada sai do lugar. Então isso vale a pena. Então, assim, qualquer roupa de algodão com elastano, jersey, malha, tecidos claros, isso que eu falei da questão de
ter um banquinho e sentar na frente do espelho para ver como a roupa comporta no seu corpo, se comporta no seu corpo, isso é bacana quando vocês forem comprar uma roupa numa loja. Então, ter esse cuidado. Então, muitas vezes, a gente pode entrar até num provador e às vezes tem um banquinho do lado. O que a gente faz, né? Apoia a bolsa, apoia o casaco, pendura, às vezes a gente tá com muitas peças para provar ali e acaba usando como um apoio. E na verdade, o banquinho que tem muitas vezes no provador da loja, fica a dica. Prova a roupa e senta nesse banquinho. Cruza as pernas, vê como é que você fica, porque às vezes a roupa fica bacana quando a gente tá em pé e quando a gente senta, você fala, encurtou demais, ou na hora que eu sentei, apertou demais a cintura, não vai ser legal. Imagina se isso você descobre só quando você chega em casa, ou só quando você vai usar pela primeira vez a roupa e você vai sair, você vai para um jantar, porque você só provou a roupa estando de pé na loja. Então a gente precisa provar e testar e aprovar a roupa antes de comprar, para saber se ela vai funcionar de forma correta no nosso corpo, no nosso tamanho, se é o que a gente está imaginando, se não vai deixar a gente vulnerável. E às vezes, muitas vezes a gente compra uma roupa que precisa de um aparato específico. Então, determinados decotes de roupa vão requerer sutiãs específicos, né? Então, para roupas específicas, exigem lingeries específicas. Então, tomar sempre esse cuidado, tá? Uma coisa não vive separada da outra. Então, tomar cuidado, por exemplo, com a questão do linho. O linho é um tecido que amassa de forma natural. Então, isso necessariamente, você não precisa ficar preocupada necessariamente que você vai estar amassada, porque o linho é da própria natureza do linho ser um tecido que amassa. E isso acaba até deixando o material chique. Uma coisa é você não confundam as bolas, assim, uma coisa é você sair de casa amarrotada com outro tecido, outra coisa. E outra forma é quando você usa o linho e ele se amassa naturalmente, porque é da fibra dele, né? Naturalmente, ele a amassar com muita facilidade, tá? Então, isso precisa também ficar atento. Agora, se você se incomoda com esse aspecto do linho e que por ele amassar muito facilmente, não tem problema. Parte para outros tecidos que não tenham essa característica, né? E tá tudo bem, e tá tudo certo. O que você tem que fazer sempre estar confortável do modo como você tá vestida, né? Então, que isso te traga segurança. Agora, tecidos mais delicados, novamente entrando na seda, que é um tecido natural, a questão do chiffon, da renda, do tule, enfim, são tecidos muito delicados, trabalhados com bordado, então que tudo isso precisa ser muito bem armazenado, condicionado. Então, assim, peças, por exemplo, com brilho, com bordado, com texturas muito delicadas, o ideal é sempre guardar elas do avesso, tá? Se elas forem peças para serem penduradas, pendure do avesso. E se forem peças que devem ser dobradas, dobrem elas também do avesso. Porque elas se protegem, se autoprotegem e também não, mesmo que gere um atrito com outras peças, ela não vai estragar as outras peças. Porque às vezes você pega uma peça com bordado e pega outra peça lisa e ela numa gaveta ela vai sofrer um atrito e ela vai acabar danificando a outra peça. Isso vale também para quando vocês levarem para mala, colocar na mala quando vocês forem viajar. Então, todas essas peças, o ideal é vocês guardarem do lado do avesso. Deixa do avesso, dobra e coloca até, se tiver a oportunidade, se tiver a possibilidade, coloca até dentro de um saquinho para proteger tanto a própria peça como as demais peças, tá? Aliás, inclusive, peças, por exemplo, que não são couro, um couro ecológico, né? Um couro ecológico. Então, geralmente, às vezes essas peças podem acontecer de soltar tinta. Então, já aconteceu de eu chegar na casa de uma cliente, ela tinha duas saias de couro ecológico, uma caramelo e uma preta. As duas estavam cada uma em um cabide, só que as duas estavam uma do ladinho da outra. Ela não tinha usado ainda nenhuma das saias. O que aconteceu? A preta passou a tinta para a saia caramelo.
manchou de um jeito que nada mais tirou e ela não tinha nunca usado. Então, tomar cuidado às vezes com essas próprias peças mesmo, no caso de couro ecológico, não é uma peça bordada, não é uma peça delicada, mas pode acontecer de passar a tinta para outra peça, numa situação de atrito. Aí a gente tá falando do tingimento da peça, né, e não do atrito por ser o bordado. Então também é interessante, de repente, guardar do avesso essas peças. Então, assim, todas as peças que a gente faz, a gente coloca no nosso guarda-roupa, é com tanto carinho, é com tanto, né, investimento, de acordo com a possibilidade de cada uma. Então é importante a gente ter essa manutenção, esse cuidado com cada peça, no modo como a gente guarda. É muito importante também ler as etiquetas de lavagem. Então hoje em dia é muito fácil, de repente vocês entram, imprimem aquela etiquetinha, aquela tabela de lavanderia. Inclusive eu já coloquei várias vezes até nos meus stories a tabelinha de lavanderia. Então quem tiver interesse pode fazer um download da internet, imprimir. É bacana colocar próximo da lavanderia e sempre dar uma consultada. É roupa, é algum tecido, pode lavar à mão, lava seco, põe na máquina, não põe, deixa de molho, não deixa, temperatura de ferro, né? Tudo isso é muito delicado. Uma dica que eu trouxe aqui pra vocês, opa, deixa eu pegar aqui, ó. Parece uma chaleirinha, né, gente? Isso daqui, não sei se todo mundo conhece, isso aqui é o steamer. Então, nesse momento que a gente tá numa correria insana dentro de casa pra poder dar conta de tudo, lavar, passar, cozinhar, cuidar de filho, trabalhar online, enfim, uma loucura. O que acontece? Os steamers, eles parece uma chaleirinha, tá vendo? Esse daqui é pequenininho. Então você coloca a água até aqui, mais ou menos, liga ele na tomada, ele vai começar a ferver essa água como se fosse uma chaleirinha. E você pendura a sua roupa, a sua camisa, a peça, você pendura ela num cabide, num lugar, enfim, de fácil acesso ali para você, pode ser no banheiro, numa maçaneta, por exemplo, e você vem com ele e por aqui ele vai sair um vapor. Então você mantém uma certa distância da roupa, aqui assim, e você vai passando ele na roupa. Isso daqui, gente, faz milagre. Então, assim, tecidos muito grossos, fica difícil de tirar um vinco, né? Por exemplo, de uma calça, um vinco, alguma coisa assim. Agora, tecidos mais finos, isso daqui, o que acontece? Sabe aquela história que a gente fala, quando você tá viajando, coloca a roupa no vapor do banheiro quando você estiver tomando banho, e aí que ela vai estender, é como se você estivesse passando a roupa. Exatamente a função do steamer, só que ele vai facilitar e vai fazer isso com um tempo muito mais rápido, né? Então, ou seja, é o próprio vapor que você vai passar na roupa próximo e ele vai desamassar com muita facilidade e de forma muito mais rápida, tá? Até na live, acho que eu fiz na quarta-feira, que eu comentei dessas roupas na quarentena, a questão das roupas de ginástica, das roupas fitness, porque a gente toda vez que tá saindo de casa, a gente precisa voltar e colocar para lavar as roupas, né? Então, na roupa fitness, a gente tem um conforto, porque por causa do elastano, então a gente tem esse aspecto confortável de poder se movimentar e sentar no chão e fazer tudo. Tem o aspecto da questão que você lava, ela seca rapidamente, e também que você não precisa passar, você pendurou e ela tá passada. Então isso daí facilita muito. E caso não sejam essas, sejam outras roupas mais finas, o steamer dá super conta. Você passa aqui e ele facilita muito, muito, muito a vida, tá? Então isso esse daqui acho que eu paguei 95 reais, mais ou menos, nessas lojas que vendem coisas pra casa, tá, gente? É muito fácil de encontrar isso. Então, salva a vida de muita gente em vários aspectos. E falando da questão das roupas de inverno, dos tecidos que eu tava falando, a questão da segunda pele, né? Então, quando a gente fala em tecido de malha, malharia, é tudo isso aqui, ó, que tem, tá vendo, ó? Essa elasticidade aqui quando você puxa. Então aqui, só para vocês terem uma ideia, né?
a questão daqui de uma segunda pele. Então, quando você coloca ela por baixo da roupa, você pode colocar até uma, até duas, três, dependendo de onde você tá, dependendo do frio que você tá passando, né? Dependendo de quanto tá a temperatura, você pode colocar. E o bacana é, por exemplo, que se você coloca dessas daqui fininhas, ó, tá vendo? Ó, como ela é transparente, ó, vocês estão vendo aqui pela luz. Então, se você coloca elas fininhas, você facilmente, você tá aquecida de forma correta e você consegue estar aquecida com estilo, porque você consegue planejar o seu estilo, planejar a roupa, o look que você quer, sem ficar o bonequinho Michelin, sem ficar enorme, cheia de roupa, de lã, uma malha por cima da outra, aquela coisa louca, e na verdade você acaba nem ficando tão aquecida quanto deveria, né? Então, com essas peças, você consegue manter a temperatura do seu corpo aquecida e de repente jogar um blazer por cima, colocar uma... Exatamente, não perde a elegância, você coloca um blazer por cima. Você coloca um cachecol, um echarpe, uma jaqueta bacana, até um casaco de couro mais fininho, um trench coat, nada que vai te deixar extremamente volumosa. Então isso faz milagre, né? Então isso é muito bacana. Então tem essas daqui, esse tipo segunda pele, ó, que é bem transparente aqui, ó. Tem de várias cores, tem preta, ó, essa daqui que é própria cor da pele, dependendo da roupa que você for usar, né? Se vai ter algum contraste, ou de tecidos mais grossos mesmo, né? Cadê? Ou de tecidos mais grossos, né? De fato, ó, que tem super elasticidade. Essa daqui, ela é 93%, aqui, ó, 93% poliamida e 7% elastano, tá, gente? Esquenta muito bem. Então, tudo isso que tem esse movimento aqui, ela é malharia, é uma parte de malha, onde tem essa elasticidade. Por exemplo, a camisa que eu tô, ela não tem elasticidade, ó. Tá vendo? O tecido não estica. Então, isso aqui a gente chama de tecido plano, tá? Quando ele não estica, tá? Então, a gente até brinca, eu falo assim, né? É o tal efeito cebola, né? Principalmente aqui em São Paulo. Então, muitas vezes a gente sai de manhã, tá frio, aí chega à tarde, esquenta pra caramba, aí chega à noite, cai a temperatura. Então, o efeito cebola. Muitas vezes, quando eu vou viajar e eu saio daqui... ou tá muito calor, ou tá muito frio, o que que eu faço? Eu vou com uma camada de roupas, e justamente para não perder o estilo, e com uma roupa bacana, uma roupa elegante, e viajar bem, confortável, mas bem vestida, eu vou fazendo uma camadinha. Então, coloco às vezes uma blusa de alcinha por baixo, coloco uma outra mais grossa por cima, tudo fininha, né? E aí você consegue, depois por cima, você arremata com um casaco bacana, uma echarpe legal para sempre levar, enfim, né, para proteger tudo isso. E aí, se tiver calor, você vai tirando e você vai, né? Então, assim, você consegue estar bem vestida para todos os tipos de situação e temperaturas, né? Então, principalmente tendo essa mistura, né, que é aqui em São Paulo e Brasil em geral, né? Como eu falei no comecinho da live, a questão da diferença de você estar na Europa, nos Estados Unidos, onde você tem as estações muito bem definidas, né? Que você consegue montar esse armário cápsula de acordo com a mudança das estações, né? Coisa que aqui no Brasil a gente não consegue. E eu quero saber se vocês têm perguntas para eu fazer a consultoria aqui. Quem é que tinha me pedido aqui mais cedo para me chamar, mas eu não sei se permaneceu aqui ou se já sumiu. Tem muita gente aqui que eu vi que estava nas lives na segunda e na terça-feira. Para quem entrou agora, que é uma sessão de lives, que é o estilo 19-19, que são 19 dias, 19 lives. Todas as lives sempre às 19 horas e 19 minutos, de segunda, quarta e sexta-feira, tá? Sempre com um tema diferente. E também sempre pedindo para vocês aqui o que vocês querem que eu traga de novidade, que assunto que vocês querem que a gente debata, que dúvidas mais que vocês têm. Quem for entrando pode colocar aqui de que cidade que é bacana, acho legal a gente saber da onde que o pessoal tá falando. Tinha tanta gente de fora, até na live de quarta-feira, tinha gente do México, acho que tinham 2 pessoas da Flórida, também de Boca Raton.
Que bacana, isso é muito legal também, né, da gente poder ter essa contribuição, e é muito bacana quando vocês trazem assuntos novos aqui. Eu vou fazendo muito essa enquete do que vocês querem que a gente vai falando. Alguém quer perguntar alguma coisa específica pra mim? Pode ser de tecido, pode ser de biotipo, de looks, o que a gente... Porque assim, gente, essa quarentena ela vai passar, né? E aí, a gente vai estar pronta pra sair depois dessa quarentena? O que vocês estão imaginando? O que vocês estão imaginando depois dessa quarentena? A gente tem que estar prontas para sair, seja para o mercado, seja para nossa vida social, seja para rever os amigos, reencontrar a família, né? Então a gente tem que aproveitar esse tempo para a gente se cuidar, ter esse autoconhecimento, olhar para dentro. Puxa vida, será que tá bacana? Eu tô com dificuldades para me vestir? Será que eu não tô sabendo valorizar o meu corpo? Gente, todo mundo tem o que valorizar no corpo. Todo mundo, tá? Não tem esse papo, ai não, eu não tenho nenhuma parte do meu corpo que eu não... Tem. Basta descobrir qual é o seu biotipo, tudo isso. Deixa eu ver aqui. Eu não sei se você comentou, mas estou pensando em investir em uma bota para essa estação. O que você recomenda? A pensar versatilidade também. Sim, bota, gente, eu acho assim, bota agora ainda mais entrando no inverno, eu super recomendo. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de bota. Eu, particularmente, eu sinto muito frio, tá? Então, eu super recomendo. Bota, assim, acho que bota a gente entrando numa estação agora, outono, inverno, tem que ter, eu acho, pelo menos uma bota que você use bem, versátil, justamente com tudo. E principalmente, hein, para ela ser versátil, para você usar com tudo, tem que prestar muita atenção no conforto. Não é só o design, porque às vezes você vai ver uma bota linda, maravilhosa, e que você não vai aguentar passar o dia todo. Então, assim, uma coisa é se você vai investir em uma peça, em uma bota, você não vai comprar 3, 4, você vai investir em uma bota, é muito importante que além dela ser versátil, ela seja confortável, seja um salto que seja confortável para você, que você consiga, se você precisar usar ela, estar bem vestida durante um dia todo de inverno, que você precise usar uma bota, se você vai conseguir ficar com ela o dia todo de forma confortável. E antes de você sair para comprar um sapato, dê uma olhada no seu guarda-roupa, estilos de calças, de vestidos, de saias que você tem, para você, antes de você sair para comprar a bota, você pensar com quais roupas você vai conseguir usar ela. Porque tudo que a gente compra pensando em usar uma vez só ou com uma peça só, gente, é dinheiro jogado fora. Então, assim, quando eu faço a consultoria, para cada peça do guarda-roupa das minhas clientes, eu faço pelo menos 5 combinações, 5 variações. Então, você pega uma calça dentro do seu guarda-roupa e você combina ela pelo menos com 5 blusas. Geralmente, o nosso olhar é viciado. A gente só sabe usar sempre aquela calça com a mesma blusa, ou aquela mesma saia com a mesma blusa, tá? Cano alto, cano baixo, cor. Cor, eu acho que o preto, naturalmente, se for para você ter uma, eu acho que o preto, tá? A não ser que você já tenha outra, se você já tiver uma bota preta, aí você pode variar, mas se for para ter uma, então começaria com a preta. A gente sempre, quando a gente vai fazer um investimento, começa pelo mais clássico e depois você vai criando variações, tá? Cano alto ou cano baixo. O cano baixo, você consegue usar ele, por exemplo, dependendo das calças que você tiver, você consegue usar ele tanto por fora quanto por dentro. Então, talvez te possibilite a usar de mais maneiras ao invés do cano alto, tá? Inclusive, o cano baixo, você usando no inverno, e se a bota for preta de cano baixo, você consegue usar ela, por exemplo, com uma meia calça preta, de fio 80, vamos supor, que é um fio bem mais grosso, e com um vestido. Então, você tá bem vestida pro inverno e você consegue usar a bota. A bota de cano alto você também conseguiria usar, sem dúvida nenhuma, com vestido. Mas, para determinadas calças, você não conseguiria usar ela, por exemplo, por dentro da calça, por ela ter o cano alto. Então, se você vai investir em uma só, talvez o cano baixo seja a primeira opção, tá bom? Espero que eu tenha ajudado. Qual o melhor look para uma viagem de mais de 8 horas de avião? Cláudia, na minha opinião, eu acho assim, o look para uma viagem de avião, primeira coisa, ele tem que ser confortável,
tá? Antes de qualquer coisa, principalmente na cintura, que é onde a gente vai passar todo o tempo sentada no avião, então não pode machucar, incomodar a cintura, ficar com aquela sensação, vou desabotoar a calça, vou tirar esse botão aqui, vou desabotoar o primeiro botão, não aguento mais, vou abrir o zíper, sabe? Então não dá. Então tem que ser uma roupa confortável. Eu sempre indico cores escuras, porque quando a gente tá numa viagem, bom, falando de avião, não sei se você me falou, você falou de avião, mas mesmo de avião, ou a questão, ou mesmo numa viagem de carro, enfim, de 8 horas, tem que ser de qualquer forma uma peça confortável. A questão da peça escura, tá? Roupas escuras, porque numa situação dessas, a gente sempre tem a possibilidade de acabar se sujando de alguma forma, né? Alguém derrubar alguma coisa em você, uma série de coisas. Para isso, além de tudo, eu recomendo fazer a malinha de bordo, tá? Para levar sempre uma peça extra. Para viagens, tá? Inclusive eu já passei por vários perrengues, eu não sei se todo mundo que tá aqui sabe, mas inclusive eu faço mala planejada para cliente, é um dos serviços que eu ofereço dentro da consultoria, e também tenho um curso online de mala planejada, que tá inclusive no link na bio, porque essa quarentena vai passar, gente, e assim, mala é uma coisa que realmente deixa as pessoas, a maioria, extremamente frustrada no período pré-viagem, para você conseguir planejar uma mala ideal para o seu destino, né? Tanto é que é um serviço que eu ofereço dentro da consultoria. Então, assim, malinha de bordo tem que ter uma peça de roupa, tá bom? Para essas eventualidades, tá? Deixa eu colocar aqui, vamos ver. Deixa eu ver. Gente, vai me mandando as perguntas aqui, tá? E a gente vai fazendo. Espero que eu tenha te ajudado, Cláudia, nessa questão da roupa para viagem. Uma roupa escura, confortável, sapato baixo, que não aperte, porque os pés incham com a pressão do avião, tá? Então, isso é importante sempre colocar esse ponto, tá? Então, levar sempre uma echarpe para a questão do avião, porque por causa do ar-condicionado, né? Então, a echarpe ela é gostosinha, tanto para você proteger a garganta, quanto às vezes para você tirar um cochilo. Então, isso é gostoso. Entrar naquele efeito cebola que a gente estava falando, se você chega num determinado destino e tá mais frio, tudo isso. Então, assim, é uma coisa que você consegue tá chique, tá elegante e tá confortável ao mesmo tempo, né? A pessoa, ela pediu para mim aqui para entrar, mas não tá conectando. Pessoal, mais dúvidas aqui? A gente tem mais um tempinho. Alguém quer entrar com alguma dúvida aqui comigo? Falando mais da questão... Pode ser qualquer questão, tá, gente? A ideia é justamente tirar essas dúvidas aí para vocês. E aposto que quando passar essa quarentena, a maioria vai querer fazer uma quarentena para não voltar para casa, não é verdade? Então, assim, pegar e viajar, fazer uma quarentena fora de casa. Então, para isso, vai ser muito útil aí a gente pensar em malas e para viagens mais longas, sem dúvidas, a questão do conforto, né? Animal print ainda está em alta? Sim, Cláudia, sim. Animal print está em alta, inclusive com as suas variações, tá? A gente tem a questão do animal print em outras cores que não seriam, por exemplo, o tradicional, né? Eu tô com uma camisa animal print que ela segue uma linha mais tradicional dentro da coloração dela, né? De cobra nos tons terrosos, marrom, cinza, preto, branco. Você vai encontrar ainda animal print, por exemplo, nos tons de verde, nos tons de azul, nos tons de rosa. Então, assim, tudo isso. Animal print é uma das estampas que ela quase chega como um clássico, né? E existe uma linha muito tênue aí, porque geralmente as pessoas ou amam ou odeiam. Não tem muito, eu gosto mais ou menos de animal print. Então, assim, ou você gosta ou você não gosta. É quase como o vermelho, sabe? Assim, geralmente as pessoas ou amam vermelho ou odeiam vermelho. Posso usar aquela blusa feita de tricô pela avó ou é muito cafona? Olha, a questão do tricô, o tricô é sempre tricô. O tricô é um clássico. O tricô, se você for hoje em dia, né, enfim,
muitas marcas no inverno fazem o tricô. Aí é uma questão de você ver o tricô. Tem a ver com você, tem a ver com seu estilo, o fato de ter sido feito pela sua avó. Isso é maravilhoso, isso é uma coisa que eu trabalho com muito carinho quando eu entro no guarda-roupa das minhas clientes. Essas peças que trazem história, né? O nosso guarda-roupa é composto de histórias, de memórias, de lembranças, né? Então, mesmo que se você, por exemplo, se eu estivesse na sua casa e você me mostrasse essa peça, e vamos supor que dentro do seu estilo que a gente estivesse trabalhando, a gente chegasse à conclusão de que não seria o ideal você usar essa peça, eu jamais falaria para você se desfazer dela. Eu acho que a gente tem sim que guardar as nossas memórias nesse sentido, né? Então, eu acho que cabe a você ver dentro do seu estilo hoje em dia, de acordo com a imagem que você quer passar, se esse tricô feito pela sua avó está inserido dentro desse contexto. Porque você pode trazer o tricô feito pela sua avó e você jogar com uma calça jeans rasgada, por exemplo, super atual, com uma sandália super diferente, jogar um colar bacana, um maxi colar. Então, assim, você pode trabalhar ele de uma forma a deixar ele um look atual. E aí ele não vai ficar com essa cara de vovozinha que a gente fica remetendo muito tricô, essa coisa de vovó. Então, depende de como você vai usar ele para compor esse look. Mas super pode, tá bom? Sou alta e quero usar look monocromático. Dicas de acessório para... seria quebrar a cor, né? É isso? Então, a questão do look monocromático, ele vai te deixar mais alta ainda. Então, assim, todo look monocromático, ele sempre tende... A ideia é alongar a silhueta. Por quê? Quando a gente usa duas cores, a gente corta a nossa silhueta, né? Então, a gente corta ela ali no meio. Agora, quando a gente usa uma cor só de cima até embaixo, a gente alonga. Então, se você já é alta, você vai tender a parecer mais alta ainda, tá? Agora, de acessórios para quebrar a cor, então, assim, se você já não quer parecer mais alta, não usa o look monocromático. Se você usar o look monocromático, você vai parecer mais alta. Agora, você pode quebrar, de repente, usando um acessório de uma cor diferente, tá? Você pode usar pegando a questão do círculo cromático, como eu falei, acho que na quarta-feira. Inclusive, a gente vai ter uma live exatamente sobre como composição de cores dentro do círculo cromático, como combinar as cores. Eu até postei, acho que foi ontem, um vídeo no feed falando de cores análogas. Depois, se você quiser dar uma olhadinha lá. E no meu canal no YouTube também tem vários falando dessa questão da combinação de cores, tá? E aí você pode trazer um acessório diferente. Você pode usar um look monocromático e você quebrar esse monocromático dele com um cinto. Então, vamos supor, se você usa um look todinho verde escuro, agora para o outono, que é super bacana, e você coloca um cinto animal print, por exemplo, você vai cortar sua silhueta, né, ali no meio, mas você vai trazer uma estampa. E o animal print com o verde super conversa. Aliás, o animal print, ele vai super bem com muitas cores, com o verde, com laranja, com amarelo, com pink, com vermelho. Então, muita gente acaba misturando, usando o animal print sempre no sentido óbvio da coisa, né? Então, por exemplo, é como se eu sempre usasse essa camisa que eu tô dando exemplo, com acessórios e calças e sapatos preto, marrom, bege, branco. Então, por exemplo, eu tava com essa blusa aqui, tô com essa blusa hoje. E quando eu fosse sair, supostamente, porque eu não tô saindo, né? Estamos em quarentena, eu poderia jogar uma bolsa vermelha. Então, ela vira um ponto de luz no look. Eu tô trazendo uma cor a mais além da estampa. Eu poderia estar com uma calça preta, um sapato preto, mas eu não ia estar com uma bolsa preta. Seria óbvio. Então, eu coloco uma bolsa vermelha, ou uma bolsa verde, ou uma bolsa amarela. E funciona, e casa com tudo isso. Então, você sai do óbvio e você traz uma informação de moda para o look, uma coisa mais inesperada. Então, isso fica bacana. Claro, para quem quiser usar, se for vestir tudo com o resto, tudo preto, tá tudo certo, não tem nada de errado com isso, tá? Mas muitas pessoas, às vezes, acabam querendo dar um passinho a mais para trazer essa informação de moda e acaba trazendo uma diferença no look e também na imagem que você quer passar, tá? Eu não consigo usar vestido, só uso calça. Eu faço o que para gostar de vestido? Ana Cristina, se você não gosta de usar vestido, não tem nada de errado com isso, tá?
não tem problema, ninguém tem a obrigação de querer, de usar vestido ou de precisar gostar de usar vestido. Se não tem nada a ver com você e você não gosta, não é do seu perfil, você não se sente confortável de usar, tá tudo certo, não tem problema nenhum, tá? Agora, se é de um desejo seu passar a usar vestido, aí é um outro caso. Aí é bacana. Agora, eu acho que você não precisa se forçar a querer usar uma coisa que você não gosta, tá? A gente tem inúmeras opções. Você pode não usar vestido, mas de repente você pode. Talvez você se identifique em usar uma saia midi com uma blusa. Você não vai estar usando vestido, mas já é um look diferente. Então, isso é bacana, eu acho. Quais as cores e estampas que serão tendência para o inverno? Então, a questão do inverno, a gente traz muito aqui brilhos, tá? Couro, couro sempre, assim, animal print, muito sempre para o inverno também, né? Então, essa gama dessas cores mais escuras. Então, tudo isso vem para o inverno. Porém, a gente está sentindo um pouco dessa falta mesmo, né? Porque, pessoal, a gente não tá. Tudo claro, a gente já consegue acompanhar muito o online, né? Mas tudo isso é muito novidade pra gente. Embora já vinha isso do online muito forte, mas a gente ainda tem o presencial muito forte também, né? Então, mesmo que a gente vá, que a gente passeie, eu faço, né, essa questão da parte de personal shopper com clientes, tudo isso. Então, eu acabo tendo que estar muito dentro do shopping pelo meu trabalho, naturalmente. Então, assim, a gente acaba ficando meio defasada nesse sentido, né? É triste isso, a gente não consegue acompanhar o que as lojas estão fazendo, as vitrines, né? Isso entristece, né? A gente de não conseguir acompanhar dessa forma. Então, eu acho que na hora que puder sair, a gente puder ver as vitrines e puder acompanhar, isso vai ser tão gostoso, né? Vai dar um ar fresco pra gente, né? Posso usar brilho durante o dia? Quanto e como? Super pode, Cláudia. Quais cores? Super pode usar brilho durante o dia, tá? O brilho durante o dia, o que eu falo? É bacana a gente usar o brilho durante o dia, o brilho das cores mais claras. Então, por exemplo, um prata, um nude, por exemplo, alguma peça bordada com brilho, lantejola, nesses tons mais claros. E de repente deixar o brilho preto, o brilho forte, o brilho escuro para a noite. Mas o brilho tá super, o brilho tá super em alta, pode usar tranquilamente durante o dia. E uma coisa também que fica bacana, quando eu estava falando ali da questão do tricô, com o jeans rasgado, que dá um ar super atual para o look, o brilho é a mesma coisa. Você pode usar, de repente, uma peça com brilho, um brilho mais claro durante o dia, e para você trazer ela para essa casualidade do dia, dar essa quebra, você também pode usar ela com jeans, com uma peça mais rasgada, entendeu? Então, assim, você traz esse brilho quando a gente fala que é muito do high-low, né? Do estilo do high-low. Então, o high é quando, vamos supor, a peça com brilho, que é uma peça mais statement, que é uma peça que a gente fala que chama atenção para o look, né? E com o low, que seria o jeans rasgado, a peça casual do dia a dia. Então, quando você mistura essas duas peças, a peça com brilho e o jeans rasgado, você tem o high e o low. Daí que vem a junção aí que a gente fala do estilo high-low, tá? Então, isso também fica bacana. Você traz muito para o cotidiano, que a gente fala para o streetwear, né? Então, do que as pessoas estão usando na rua. Então, isso é muito bacana, tá? E aí, pessoal, vocês estão gostando? Tá ajudando as dicas para vocês? Dúvidas? Na semana que vem, hoje é sexta-feira. Na semana que vem, na segunda-feira, a gente continua com as nossas lives, estilo 1919, de segunda, quarta e sexta-feira, às 19 horas e 19 minutos, 19 dias, 19 lives, sempre com um tema diferente. Na semana que vem, na segunda-feira, eu vou colocar o calendáriozinho da semana dos temas de segunda-feira, quarta e sexta-feira, tá? Tem limite de idade para usar jeans rasgado? Isso é coisa de jovem. Cláudia, ele traz um ar mais jovem,
tá? Eu não gosto de colocar um limite na moda, na idade. Hoje em dia, eu acho que a gente não tem muito essa coisa taxada de idade. Ai, tenho X anos, estou proibida de usar tal coisa. Eu acho que é muito com a questão do discernimento e da imagem que você quer passar. Se você quer passar uma imagem mais jovem, ok, você vai usar o jeans rasgado, de acordo com o seu biotipo e com a imagem que você quer passar. Se você quer passar uma imagem mais formal, você vai jogar uma calça de alfaiataria, ou uma calça de tecido plano, uma calça de sarja, ou um jeans mesmo, só que sem ser rasgado. Entendeu? Então, assim, são códigos que comunicam. Então, não tem ali esse termo errado. O errado vai ser se você não souber como usar. Então, de repente, você fala para mim assim, Val, mas eu sou uma pessoa super formal e eu quero passar uma imagem de uma pessoa super séria. Só que se você não sabe isso e você veste um jeans rasgado, você quer passar uma imagem de uma coisa, só que no momento que você veste o jeans rasgado, você está passando uma imagem completamente contrária do que você está querendo passar. Então, essa é a importância de ter o autoconhecimento e de saber que imagem que você quer passar. Quando você tem isso alinhado, tá tudo bem, tá tudo certo, tá? Então, a gente se vê na próxima semana. Outra coisa que eu queria falar para vocês, chamem as amigas, marquem, manda, de repente marca nos meus stories a questão do tema, se interessar para alguma amiga, tudo isso para aparecer, para comentar aqui com a gente. Deixa as dúvidas de vocês anotadas, é muito bacana isso para a gente fazer a consultoria. Às vezes a dúvida de uma de vocês pode ser a dúvida de outras. Então, vocês podem me chamar, a gente divide a tela aqui e faz uma consultoria no que eu puder ajudar vocês. Quem quiser deixar look separado para mim e falar, Val, o que você acha? Essa peça com essa peça, ou essa peça com essa peça. É super bacana, acho que tem que ser um momento agradável aqui para a gente estar junto, falando de assuntos legais, assuntos gostosos, tá? E outra coisa aqui que eu ia falar para vocês, no dia 4 de junho, eu vou fazer uma aula, um aulão, tá? Que vai ser transmitido pelo YouTube e vai ser um link só para quem tiver interessado. Não vai ser uma aula aberta, vai ser aula. Não vai ser uma live pública, tá? Então, quem tiver interessado, basta ir no meu Linktree, ali no link na bio, no Insta, e tem um campo ali para vocês preencherem, deixar o seu melhor e-mail e aí vocês vão receber o link de acesso para inscrição gratuita, enfim, quando isso for aberto. Então, assim, vocês sempre vão receber e vão ficar por dentro das novidades, tá bom? Então, quem não me segue nas outras redes sociais também, que tem bastante vídeo e muito conteúdo gratuito para vocês, para tirar várias dúvidas, inclusive várias dúvidas que eu respondo aqui, tem muitos vídeos explicando lá, tá? No YouTube e no Facebook, tá? Também tem o meu canal no Telegram. E tudo isso, todas essas informações vocês encontram no meu link na bio, tá certo? Então, gente, um ótimo final de semana para vocês. Se cuidem, fiquem em casa. É pago? Não, não é pago. Leidiane, a aula do dia 4 de junho não é paga, é gratuita, tá? Você só precisa colocar o seu e-mail só para você receber o link, porque dentro do YouTube é um link gravado para quem tem acesso, não é aberto para o público. Mas a aula não é paga, tá? É gratuita. É tudo gratuito. Isso que eu tô falando desses conteúdos, tudo é tudo gratuito, tá bom? Então a gente se vê na segunda-feira, às 19h19, com mais um episódio da nossa live aqui, estilo 1919. Tá bom? Vão anotando aí as perguntas de vocês e na segunda-feira a gente tá junto. Um super beijo para vocês. Se cuidem, tá? Tchau, tchau. Boa noite.